Se você trabalha com próteses sobre implantes, sabe que o modelo odontológico é a base para um bom planejamento. Mas você já parou para pensar quais são as diferenças entre o modelo analógico e digital sobre implante? Será que o digital traz realmente mais vantagens? E como ele pode otimizar o fluxo de trabalho? No vídeo de hoje eu vou te mostrar essas diferenças, entender os benefícios de cada método e mostrar como a odontologia digital está revolucionando a forma como a gente planeja e executa as próteses sobre implantes. Fica comigo até o final, porque tem muita informação importante para você. Bom, inicialmente eu vou te explicar como que funciona o modelo feito analogicamente, como é o nosso dia a dia. A gente vai moldar o nosso paciente. Então a gente utiliza materiais como silicona, alginato, enfim, materiais para fazer a moldagem do nosso paciente. Depois que a gente moldou, a gente vai fazer como? A gente vai inserir no nosso implante um transferente, que é um transferente analógico, que é diferente do transferente digital. A gente encaixa esse transferente no nosso implante, a gente usa uma moldeira, utiliza um material que normalmente vai ser uma silicona, a gente vai junto com a nossa moldeira transferir o nosso implante, ou seja, a gente vai carregar junto com a nossa moldeira o transferente que foi encaixado em cima do implante. Esse transferente ele pode transpassar a nossa moldeira, a gente vai, junto com a nossa moldagem, trazer o nosso transferente, ou a gente vai moldar o nosso paciente com um transferente de moldeira fechada, onde a gente encaixa esse transferente no implante e a gente depois parafusa da boca do paciente e encaixa na nossa moldagem. Nesse transferente, a gente precisa encaixar um análogo do implante. Esse análogo ele pode ser até um implante que foi perdido, enfim, mas esse análogo é encaixado no nosso transferente e a partir disso a gente vai vazar o gesso, onde a gente vai remover então, junto com o nosso gesso, o nosso análogo do nosso implante. Então aqui a gente tem um exemplo onde a gente tem o gesso já vazado com o nosso análogo que foi encaixado no nosso transferente. E quais são as desvantagens desse modelo? A gente tem o maior tempo de confecção com maiores chances de erros, então a gente pode ter distorções tanto da nossa moldagem quanto do nosso gesso, ou seja, o nosso material de moldagem ele pode ter algum problema ou ele já tem uma certa distorção que a gente calcula desse nosso material. Além disso, a gente pode ter um problema também no nosso gesso, como alguma bolha ou algo assim, e também a gente calcula o erro que esse gesso possa ter, ou seja, a gente vai somar os erros já esperados do nosso material de moldagem com os erros já esperados do nosso gesso. E além disso, a gente tem uma necessidade, depois desse modelo ser confeccionado, de um espaço físico para armazenar esse nosso modelo. Explicando detalhadamente o nosso fluxo. Então, inicialmente, a gente faz uma moldagem, depois a gente vaza o nosso gesso, depois a gente fixa os análogos para replicar a posição tridimensional do nosso implante, e depois disso a gente envia para o laboratório para a confecção da nossa prótese. E qual é a nossa próxima etapa? É explicar como que funciona o modelo digital. Então, inicialmente, a gente faz um escaneamento intraoral ou um escaneamento do modelo de gesso para que a gente faça depois disso uma modelagem virtual e uma impressão 3D desse modelo. Quais são as vantagens? A gente tem uma maior precisão, um menor tempo de confecção, um fluxo de trabalho mais otimizado, um armazenamento digital desses modelos, ou seja, a gente não precisa de um espaço físico para armazenar esses modelos e há uma comunicação mais facilitada com o nosso laboratório. E quais são as desvantagens? A gente tem um maior custo inicial do equipamento, ou seja, a gente precisa comprar um scanner, seja intraoral ou a gente precisa que o nosso laboratório tenha um scanner de bancada para trabalhar assim, a gente precisa ter uma necessidade de um treinamento para usar o software que a gente vai utilizar para escanear o nosso paciente. E explicando como é que é o nosso fluxo do modelo digital. A gente vai, então, escanear intraoral ou escaneamento da bancada no modelo de gesso. Há um alinhamento desses escaneamentos no software para que a gente garanta uma fidelidade do nosso modelo. Há um posicionamento dos análogos digitais no software, ou seja, para vocês entenderem, depois que a gente escaneou o nosso modelo e o nosso transferente digital, que ele é diferente do transferente analógico. Então a gente escaneou lá no laboratório, a gente vai linkar. Então esse nosso escaneamento
com um escaneamento que já está lá no nosso software de desenho. E na ponta desse escaneamento do nosso escambore, o nosso transferente digital, já tem um implante que está na mesma posição ou conectado com o nosso escaneamento que a gente tem do escambore. A gente vai linkar esse escaneamento que a gente tem do escambore digital com o nosso desenho ou nosso arquivo tridimensional que está dentro do software do laboratório. E quando a gente remove esse escambore no modelo digital, vai sobrar só o implante e o modelo que a gente escaneou. E a partir disso a gente consegue já começar o início do trabalho da nossa prótese ou do trabalho que a gente quer fazer, ou a gente vai levar esse modelo que vai ser impresso numa impressora 3D. Quando esse modelo for impresso, a gente vai ter exatamente o espaço nesse modelo onde a gente vai encaixar o nosso análogo digital. Então a gente tem lá o nosso modelo que foi impresso, e nesse modelo vai ter um espaço que vai ser encaixado exatamente o implante ou o análogo digital que a gente tem para a gente começar o nosso trabalho. Depois disso, há o envio desse trabalho para um fluxo, ou seja, impressão do dente ou fresagem do nosso dente, para que a gente possa terminar o nosso trabalho e enviar lá de volta para o dentista que escaneou e entregar esse trabalho para o seu paciente. Bom, recapitulando os principais pontos. O modelo digital representa o futuro da odontologia, mas o modelo analógico ainda tem o seu espaço em alguns casos específicos. É importante a gente conhecer e dominar essas novas tecnologias, porque elas sempre vêm para nos ajudar e para nos facilitar o trabalho do nosso dia a dia. E agora eu quero saber de você. Já trabalha com modelos digitais ou ainda usa analógico? Tem alguma dúvida sobre o assunto? Deixa aqui nos comentários e aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com quem mais possa se interessar nos fluxos digitais das próteses sobre implante em odontologia. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!